Olá, eu sou o pastor Adejalan Ramos. Queremos ler 1 Pedro capítulo 2 e o versículo 20 a seguir. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isto é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Queremos falar hoje sobre por que o justo sofre. A questão do sofrimento hoje é algo que está muito presente nos questionamentos das pessoas, principalmente as pessoas cristãs, acerca do sofrimento. Certa pessoa disse: a face de Jesus precisa estar muito próximo da nossa, quando os espinhos de sua coroa de sofrimento pressionam nossa testa e nos ferem. A igreja evangélica hoje, de uma forma geral, ela está passando por um momento, na pós-modernidade, em que as pessoas querem um cristianismo fácil, uma crença fácil. A crença hoje do cristianismo, a mensagem de muitas pessoas é: sinta-se bem com você mesmo. As pessoas então passou a criar uma atitude, uma visão não bíblica acerca do sofrimento. Em relação ao sofrimento, também em relação às perseguições. É lógico que naturalmente as pessoas têm uma aversão à dor, às dificuldades, ao sofrimento, mas quando elas surgem, muitas vezes as pessoas acreditam que não são de Deus. Mas essa é a mentalidade pós-moderna. Interessante nós observarmos que na história da igreja, por exemplo, Martinho Lutero, líder da reforma do século XVI, ele passou por sofrimento. Mas qual era a perspectiva dele do sofrimento? Ele foi envolvido em muitas dificuldades, em controvérsias, em perseguições, mas ele via o sofrimento dentro de uma perspectiva bíblica. E é dentro dessa perspectiva bíblica que nós devemos também ver o sofrimento. Hoje os cristãos, eles são alvo de muitas perseguições no mundo, o sofrimento, das mais diversas razões e maneiras. Certa pessoa chegou a afirmar que a vida humana ela pode ser resumida em 3 palavras: nascemos, sofremos, morremos. Em 3 palavras apenas aquela pessoa sumariou, aquele historiador sumariou a história da humanidade. Precisamos então ter uma perspectiva bíblica acerca do sofrimento. O sofrimento ele faz parte do plano de Deus. Deus ele tem um plano, Deus ele tem propósitos e o sofrimento ele se encaixa dentro desse plano de Deus. Quando nós observamos a Bíblia, nós observamos que Jesus predisse a hostilidade do mundo contra nós. Jesus falou sobre isso. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, em Mateus 5. Por que o mundo odeia-nos? Por que o mundo odeia o cristão? Primeiro, porque nós nos opomos ao mundo. O nosso sistema de vida, pautado naquilo que Deus disse, ele se opõe ao sistema ímpio do mundo. Em João 15, Jesus falou sobre isso. Em segundo lugar, porque o mundo odeia Jesus e nós seguimos a Jesus, já que nós somos seguidores de Jesus e o mundo odeia Jesus, por isso também o mundo nos odeia. A terceira razão é porque, João 15, 21, o mundo não conhece a Deus. Jesus disse: porque não conhecem aquele que me enviou. Pelo fato do mundo não conhecer Deus, ele então nos odeia. Essas razões, então, são as razões pelas quais o mundo nos odeia. O sofrimento, então, faz parte do plano de Deus. O sofrimento, ele atinge alguns propósitos e faz com que nós tiremos lições acerca do sofrimento. Quais são as principais lições que nós podemos tirar acerca do sofrimento? Primeiro, a lição da fé. O sofrimento é uma forma que temos de demonstrar a força da nossa fé. Quando nós lemos Gênesis, no capítulo 22, por exemplo, o momento em que Abraão foi provado, nós observamos isso. É um clássico exemplo desta verdade. Deus nos prova, Deus permite o sofrimento para que demonstremos a força de nossa fé. É no sofrimento que a força da nossa fé ela transparece, ela aparece. Foi o que aconteceu com Abraão. A segunda razão pela qual Deus permite o sofrimento em nossa vida
e nós podemos tirar então a lição da humildade. 2 Coríntios, no capítulo 12, o apóstolo Paulo ele falou acerca disso, 2 Coríntios 12, 7, pois foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de me não exaltar. Paulo recebeu profundas revelações, essas revelações eram revelações sobrenaturais, que ele tinha o privilégio de ver, de ouvir e de experimentar como parte do seu ministério, mas para que ele não se exaltasse, foi permitido então, ou foi-lhe dado um espinho na carne, assim escreveu ele. Para mantê-lo humilde, Deus permitiu um espinho na carne, que o atingiu de uma forma literal, com um problema muito doloroso e crônico, é o que nós podemos ver pela expressão um mensageiro de Satanás. O sofrimento nos gera humildade, o sofrimento nos torna humilde. A terceira razão pela qual Deus permite o sofrimento é para nós rejeitarmos o materialismo. Hoje, apesar das flutuações econômicas, das avaliações depreciativas e das expectativas negativas que tem havido nos últimos anos, mas temos vivido numa sociedade muito materialista, muito materialista. Jesus disse: não podeis servir a Deus e às riquezas. O materialismo, há um perigo muito grande no materialismo. O materialismo tem sido uma pedra de tropeço para alguns crentes. Por isso Deus permite o sofrimento para que nós tenhamos então uma visão correta acerca do materialismo. O materialismo, ele não pode satisfazer as nossas necessidades mais profundas. Quando nós passamos pelo sofrimento, nós descobrimos exatamente esta verdade. Outra razão pela qual Deus permite o sofrimento é para aumentar a nossa esperança e o nosso desejo pelo céu. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 1 a 8, o apóstolo Paulo diz: porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa, não feita por mãos, eterna nos céus. Por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Portanto, o sofrimento, ele aumenta a nossa expectativa do céu. Se nós não sofrêssemos, será que nós almejaríamos o céu? Se nós não sofrêssemos, será que nós iríamos desejar os céus? Portanto, esse é outro objetivo de Deus ao permitir o sofrimento, aumentar a nossa expectativa em relação à esperança eterna. Outra razão pela qual Deus permite o sofrimento é para nos ensinar a tirar a lição do primeiro amor. Deus também usa o sofrimento com o imprescindível propósito de nos mostrar o que realmente amamos. Deus fez isso com Abraão. Quando Deus permitiu aquela prova, aquele sofrimento na vida de Abraão, quando ele foi submetido àquela prova, ficou realmente claro o que de fato Abraão amava. No sofrimento é revelado o que de fato nós amamos. Qual é de fato o objeto do nosso amor, o alvo do nosso amor? A outra razão pela qual Deus permite o sofrimento em nossa vida são a lição das bênçãos de Deus. O sofrimento, ele nos ensina a valorizar as bênçãos de Deus. Você já observou que nós só valorizamos as coisas normalmente pelo elemento contrário? Nós só valorizamos a luz quando estamos em trevas? Nós só valorizamos muitas vezes a paz quando estamos em guerra? Nós só valorizamos a alegria quando estamos em lágrimas? Nós só valorizamos os momentos bons quando nós passamos por situações adversas. Portanto, o sofrimento ele tem o objetivo de nos ensinar a valorizar as bênçãos de Deus em nossas vidas. A Bíblia diz, nos mostra isso em Hebreus capítulo 5, versículos 7 a 9, sobre o momento em que Jesus passou. A Bíblia diz em Filipenses 2, 8, 9, que Jesus, achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até morte e morte de cruz. Jesus, sendo plenamente homem, sendo plenamente Deus, não se achou isento do sofrimento físico e da adversidade. Jesus foi chamado em Isaías 53 de servo sofredor. Jesus aprendeu o completo significado da obediência por meio daquilo que ele padeceu, incluindo, inclusive, a morte na cruz.
Isso está em Hebreus capítulo 5, versículo 8. Outro motivo pelo qual Deus permite o sofrimento em nossa vida é a lição da empatia. 2 Coríntios capítulo 1 e o versículo 4, a Bíblia diz que Deus nos consola em toda tribulação, para que também possamos consolar os outros que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Deus permite o sofrimento para que quando nós sofremos, nós possamos então nos identificar e entender determinadas circunstâncias, problemas, acontecimentos inesperados, sofrimentos na vida que outras pessoas também estão passando. Então, quando nós sofremos, nós nos identificamos com o sofrimento dos outros. Nós temos então empatia, nós passamos a ver o sofrimento do outro de uma forma diferente. E nós então o compreendemos. Nós então estamos prontos para, vendo os problemas do outro com um olhar diferente, também ajudá-lo. A outra razão pela qual Deus permite o sofrimento é para nos ensinar a lição da capacidade da resistência. Deus permite o sofrimento para fortalecer a nossa resistência para maiores provações, a fim de sermos mais úteis no serviço de Deus. Tiago 1, 2 a 4, a Bíblia diz: tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. O finalzinho do versículo 4 diz: para que sejais completos, perfeitos, sem faltar em coisa alguma. Outra razão pela qual Deus permite o sofrimento em nossa vida é para produzir mais sabedoria em nós. A sabedoria, ela vem com a maturidade. O sofrimento, ele nos amadurece e nos gera, portanto, mais sabedoria. É um instrumento que Deus utiliza para nos fazer mais sábios. Não estou falando a sabedoria acadêmica, mas a sabedoria conforme aquilo que foi planejado e proposto por Deus. O sofrimento também ele gera humildade. É essa outra razão pela qual nós sofremos. Quando nós sofremos, nós vemos a nossa condição, a nossa textura. O Salmo 103, a Bíblia diz que nós somos pó e cinza. Quando nós sofremos, nós realmente percebemos de que somos feitos, qual é a nossa textura. Nós vemos como nós somos frágeis. Quando nós estamos no sofrimento, percebemos a fragilidade humana. Estas são, portanto, algumas das razões pelas quais Deus permite o sofrimento em nossa vida. É uma das questões que as pessoas têm muita dificuldade, às vezes, de entender. Elas entendem claramente o sofrimento do ímpio, mas elas têm dificuldade em entender o sofrimento do justo. O justo também sofre, o justo também passa por dificuldades. A Bíblia diz nos Salmos: muitas são as aflições do justo. E Jesus disse: no mundo tereis aflições. Portanto, que nós possamos ver o sofrimento nesses dias da pós-modernidade, em que a igreja se distancia muitas vezes de uma visão bíblica acerca das questões da vida, ela tem distanciado também em relação a uma visão bíblica acerca do sofrimento, que nós possamos nos voltar às Escrituras e ter uma visão bíblica acerca da teologia do sofrimento, acerca do que a Bíblia diz do sofrimento em nossas vidas. Que nós possamos atentar para isso que nós enumeramos. E se você está sofrendo, que você possa voltar-se para as Escrituras, que você possa voltar-se para a reflexão, para a prática da oração e ter uma perspectiva bíblica acerca do sofrimento na vida do cristão. Que Deus nos abençoe.